Cada assembleia tem autonomia para definir qual é a pena que vão dar. E eu não tenho conhecimento de penas em função porque as pessoas não contribuíram para resolver uma necessidade do acampamento. Em geral, isso eu acho que até é relativizado, porque as condições de cada acampado são muito diferentes. Crime de extorsão por parte do MST contra seus membros. Quando ele relata que o membro é obrigado a depositar dinheiro na caixinha coletiva. Artigo 158 do Código Penal. Eu peço ao relator, senhor Ricardo Salles, que o senhor conste no relatório esse crime. Quando o depoente afirma que criam leis que penalizam o povo, os membros lá, caso quebre o código de conduta dentro dos assentamentos. Isso é Constituição de Milícia, artigo 288-A do Código Penal. Boa tarde, presidente. Até que enfim chegou nossa hora. Bom, hoje a gente recebe aqui o senhor João Pedro Stedley, líder de uma das maiores organizações criminosas do Brasil. Um grupo criminoso que propaga terror no campo. Grupo que inclusive teve inúmeros relatos nessa CPI de crimes cometidos contra seus membros. Dentre eles, extorsão, trabalho análogo à escravidão, ameaça, lesão corporal, sequestro, cárcere privado, enfim, vários crimes cometidos contra seus próprios membros. E o mais repugnante é ver o presidente da República levar esse cidadão à China em meio a Abril Vermelho, época a qual é instaurado um caos generalizado no campo e no país. Lula assina um atestado de cumplicidade desses crimes quando ele leva esse cidadão para passear na China. Não satisfeito, Lula ainda loteia seu governo com os cupinchas do Stedley. Um verdadeiro escárnio com o agronegócio, com quem produz no Brasil e com os brasileiros de bem. Quem produz alimentos, senhor João Pedro Stedley, como o senhor falou aqui que o MST produz alimento, é o agronegócio. O MST não produz alimento nem para sustentar os seus próprios acampamentos. Mas dito isso, eu gostaria de começar minhas perguntas e gostaria que meu tempo fosse paralisado. Senhor João Pedro Stedley, o senhor é amigo do Luiz Inácio Lula da Silva? As relações pessoais são muito e foram íntimas, mas o que me orgulha é que eu conheci o Lula e ele é meu companheiro na luta contra a desigualdade social, ver um novo projeto de país. E por ser seu companheiro, ou o senhor ser companheiro do Lula, o senhor acredita que o senhor tem um alvará de impunidade para incitar crimes no Brasil? Eu nunca incitei crime nenhum. Invasão de terra é crime. Invasão de terra é crime, como fazem os fazendeiros do Mato Grosso do Sul invadindo terra indígena. O que o MST faz é ocupação de terra, uma forma de pressionar a que se aplique a Constituição. O MST invade propriedade particular produtiva, invade propriedade pública, Embrapa, INCRA, invade sim. O MST é uma organização que invade propriedades. Seu João Pedro Stedley, quem fez o convite para integrar a comitiva presidencial na viagem para a China? Eu recebi uma correspondência do protocolo do Palácio do Planalto. Do próprio presidente? Não é ele que assina, né? É o protocolo lá da presidência que faz os convites formais. Eu recebi e aceitei de bom grado. O senhor recebeu um passaporte diplomático? Imagina, eu tenho passaporte normal, não teve nada de passaporte diplomático. O senhor viajou com o seu passaporte? Claro. O senhor viajou com o seu passaporte? Eu tenho um passaporte? Sim. O senhor possui visto chinês para ingressar na China? Claro, já fui lá várias vezes antes de ter ido com o presidente, fiz boas amizades. Aliás, seria bom vocês falar para a embaixada aqui que vocês são contra que o agronegócio venda soja para a China. Fala para eles. Senhor João Pedro Stedley, o senhor planejou, arquitetou, orientou, ordenou as invasões do Abril Vermelho durante a estadia na China? O senhor prometeu o Abril Vermelho, o Abril, as invasões de Abril. O senhor deve ter lido mal a sua assessoria, aquela conclamação que eu fiz algumas semanas antes, porque para nós do MST, o 17 de abril é uma data muito querida. Nós perdemos 19 companheiros naquele massacre lá na Curva do S, em Eldorado. Depois perdemos outros 2 companheiros que morreram. Tivemos outros 60 companheiros que ficaram inutilizados para a agricultura. Posterior àquele fato hediondo, o governo Fernando Henrique Cardoso decretou, é uma lei federal, que o dia 17 de abril é Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. E eu, então, evocando essa data e em homenagem aos nossos mártires, disse que geralmente naquela semana é obrigação dos militantes do MST fazerem manifestações de qualquer tipo,
desde uma missa até manifestações públicas. Meus advogados estão mostrando aqui a lei 10.469, de 25 de junho de 2002, assinado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas essas manifestações também incluem invasões. Repito pela 10ª vez, vou continuar repetindo. Há um conceito, está lá no Código Penal, que está na jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça. Invasão de terra ou de qualquer bem público é quando alguém faz isso em proveito próprio. E aí se caracteriza como esbulho possessório. E é criminalizado pelo Código Penal sobre essa ação. Repito, aqui no Brasil é frequente ter invasões feitas por pessoas de dinheiro, que invadem terra indígena, que invadem terra quilombola, que invadem terra pública. Isso é invasão. Agora, o que o nosso movimento faz, reconhecido pela jurisprudência, não é invasão, é ocupação. E a ocupação aqui não é esbulho possessório. Quem diz isso não sou eu, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Tanto é, para o seu desespero, que das muitas ocupações que houveram nesses 40 anos em todo o Brasil, ninguém foi preso ou condenado, porque a ocupação não é crime. E na essência o que é? Que as famílias que vão lá ocupar uma área, seja qual for, elas não estão indo para proveito próprio. Elas vão lá para protestar, para chamar a atenção do governo, para que o governo aplique a lei e faça uma desapropriação, quando a terra é improdutiva. Daí porque as famílias, em geral, escolhem, então, para ocupar áreas improdutivas, que sabem que estão sendo protegidas pela lei. Então, evidentemente que as ocupações de terra não dependem de mim, do MST. Enquanto houver no Brasil, de um lado, grandes extensões de latifúndio improdutivo, e de outro lado, milhares de famílias sem terra, em algum momento, essa contradição aparece em ocupações de terra. Então, repito, se vocês querem acabar com a ocupação, desapropiem as grandes propriedades improdutivas, que tem terra para todo mundo. O próprio INCRA e o IBGE, que fazem os levantamentos estatísticos, revelaram em todas as séries. Há no Brasil em torno de 100 milhões de hectares que poderiam ser classificadas como grandes propriedades improdutivas, genericamente, acima de 1.500 hectares. Então, o nosso esforço é isso, é chamar a atenção da sociedade, que a lei pede que o governo desaproprie. E o sujeito, quando é desapropriado, ele recebe em dinheiro ou em títulos da via pública. E, em geral, inclusive, eles depois compram outras fazendas maiores em outras regiões. Ninguém que foi desapropriado para a reforma agrária ficou pobre. Ao contrário, ele continuou a vida deles. E nós temos no histórico do nosso movimento, inclusive, alguns fazendeiros que se anteciparam e ofereceram as terras para o governo. E daí se transformaram em assentamento, como nós temos um caso que é bem perto lá de Londrina. Era uma área enorme de 6.000 hectares. E o proprietário, já no final da vida, bom cristão, e provavelmente porque percebeu que os herdeiros não tinham interesse pela agricultura, ele chamou o INCRA e disse: eu quero que vocês desapropriem essa área porque eu quero que seja dedicada à reforma agrária. O sinal foi a última área desapropriada ainda no governo Dilma. Depois dessa, infelizmente, não houve mais nenhuma desapropriação. O senhor, nesse relato, o senhor se acha com autorização ou com direito de dizer qual propriedade é produtiva ou improdutiva mediante as ocupações, ou seja, as invasões de terras que o seu movimento faz? Em geral, lá na vida real, onde há uma concentração de sem terra muito grande, eles conhecem a realidade. A maioria deles, inclusive, trabalharam nessas fazendas improdutivas. Toda a decisão de que fazenda ocupar, qual pressionar, são as famílias da região que decidem. Não sou eu, não é o MST. Ou seja, vocês têm que respeitar, primeiro, a necessidade das famílias. Segundo, a inteligência deles. Eles não precisam de deputado, não precisam de ninguém orientar eles. Essa fazenda aqui é improdutiva. Eles têm discernimento suficiente. A maioria deles, repito, inclusive, já trabalharam como peões nessas fazendas. Então conhecem bem como é que os proprietários, se comportam, aonde tem ou não tem possibilidades de desapropriação. Não, senhor João, a gente não tem que respeitar a inteligência desses movimentos e dessas pessoas. Vocês têm que respeitar a lei. E a lei existe nesse país. E invasão de terra é crime. Vocês não estão acima da lei. Eu queria saber, nessas invasões, quem que ordena as invasões? Pelo MST que o senhor
é líder? Tem muitas ocupações que nem são feitas pelo MST. De novo, o senhor tem que respeitar a inteligência das... Não, eu digo pelo seu movimento, MST. Quem decide quando ocupar, que forma ocupar, aonde ocupar, é as famílias daquela região. Ninguém orienta eles. Evidentemente que é aí, nesse bojo do processo de mobilização, que inclusive vai surgindo lideranças, entre eles ou não. Se vocês tivessem perguntado nas 3 áreas que vocês foram, vocês conhecem o João Pedro? Provavelmente eles iam dizer, não, eu nunca tive nessas áreas que vocês visitaram. Não é meu papel, ainda mais agora, depois de tantos anos. Então, eu peço que vocês estejam preocupados com o que acontece na vida real, do que ficar procurando responsáveis ou coisa parecida. Seu João, na verdade, as testemunhas que estiveram aqui falaram que são cooptadas por promessas de terras, cidades, gente simples, gente que realmente quer aquele projeto de ter terra, e vocês entram na cabeça deles cooptando esse povo para passar necessidade nos acampamentos. Mas eu gostaria de pedir que o senhor aqui comentasse como que é a rotina nas invasões. Qual o motivo do MST manter seus membros em situações subhumanas, no qual vários testemunhas aqui relataram? O senhor há de convir que pela idade já faz muitos anos eu não vou nessas áreas. Ainda que a maioria dos companheiros em geral me convidam depois que a ocupação e o acampamento está consolidado, seja que não há problema de despejo, que não há problema de violência. Então eu tenho ido muito a acampamentos onde a vida já está normalizada, só depende de tempo para regular e transformar em assentamento. E o que eu percebo lá nas áreas que eu vou é que os companheiros, já disse na primeira parte, procuram fazer as suas regras de convivência, que organizam comissões em função das necessidades. Então, cada acampamento tem uma comissão de saúde, uma comissão de trabalho, uma comissão da escola e assim por diante. Então, eles vão reproduzindo a sociedade naquele território de acampamento. Seu João Pedro, os membros são obrigados a trabalhar nas invasões, nos acampamentos? Ninguém é obrigado a nada nesse mundo. Teve um relato de um senhor aqui que falou que trabalhou, produziu, plantou mandioca, cuidou, trabalhou para o MST obrigado, e vários outros depoentes que falaram que são obrigados a trabalharem por até atribuições estabelecidas aí, crimes que eles cometem contra o movimento aí. Eu lamento. Penalidades que são impostas a eles. Eu lamento, não é essa a linha do movimento. E o que eu disse antes, esses casos que vocês visitaram não pode ser representativo do universo, nem dos 50 mil famílias acampadas, nem dos assentamentos, de maneiras que é uma amostra pouco real. E também, eu acho, como o companheiro João Daniel estava nessa visita, vocês não podem se julgar só por um depoimento. Vocês têm que ter o contraditório, como é normal, do direito. Então, vocês deveriam ter feito uma assembleia lá naquele acampamento, levantar os problemas e perguntar quem é os culpados. É muito fácil vocês pegar depoimento de qualquer pessoa e para que fale do MST, o mal do governo, o mal de qualquer um. Isso é da vida. Seu João Pedro aqui teve vários depoimentos, não foi um ou dois, foram vários depoimentos, e tem muita gente ainda para falar se essa CPI prolongasse um pouco mais. Mas eu quero falar sobre, recentemente, o senhor concedeu uma entrevista ao Follow, um podcast. O senhor se recorda? Flow, podcast, o senhor participou. Sim, qual é o problema? O senhor se recorda? Claro. Tudo que o senhor disse na entrevista pode ser considerado como verdade? Me esforço para isso, né? Tá. O senhor defendeu que os assentados resolvam seus próprios conflitos. Disse que eles fazem as próprias leis e aplicam sentença. Disse que não precisam chamar a polícia, resolvem entre eles. O senhor falou isso? Essa questão eu já respondi ao relator. O senhor pode me responder novamente? Eu disse que há uma tradição de que nos acampamentos as famílias fazem assembleia e criam as suas normas de convivência. Isso para a convivência interna do acampamento. Isso não significa substituir a polícia. Se existe algum crime, alguma ofensa ou algum problema maior, evidentemente que as famílias chamam a polícia, como acontece em qualquer comunidade. É assim mesmo. O MST faz a própria lei e seus membros têm um poder de polícia junto aos assentados? Mas tem um poder de polícia? Claro que não, já lhe respondi. Mas na entrevista o senhor fala ao contrário. Vou repetir, é claro que não tem poder de polícia. Quando há problema de polícia, eles chamam a polícia, como acontece em muitos lugares. É que no depoimento, na entrevista o senhor falou que eles não chamam a polícia e que eles se resolvem entre eles. Problemas naturais de convivência. Tem um bêbado lá encher o saco, vai chamar a polícia?
polícia. Não, procura resolver lá do jeito deles. Na entrevista... Rodolfo, só um segundo. Eu vou pedir para passar a entrevista. O pessoal mandou aqui esse trecho. Eu vou pedir para colocar. Meu tempo. Categorias tem os oportunistas. É verdade. E tem no Sem Terra. Então o que acontece no Sem Terra? Montou acampamento, estão lá, começa a convivência. Aí os oportunistas começam a botar as usinhas de fora. Por exemplo, acampamento é proibido tomar cachaça. Por uma questão de saúde pública e porque eles estão tão juntos que se algum bêbado se meter lá nos barracos, dá merda. Então nós aprendemos, tem que proibir a bebida alcoólica. Aconteceu e vocês aprenderam ou desde o começo? Desde o começo. Pode ser que os primeiros acampamentos algum levava e já via que dava merda. Não pode. Entendi. Não pode ter cachaça em acampamento. Bom, aí vem um pilantra e começa a vender cachaça debaixo do pano. O que acontece na vida real? Chama uma assembleia no acampamento. As 200, 300, 500 pessoas que participam. Vão para a assembleia, aí alguém apresenta a denúncia. Esse fulano aqui está vendendo cachaça escondido e tal, e está causando problema. Qual é a solução? Aí a Assembleia decide a pena. Aí alguns dizem, não, tá bom, dá 10 dias para ele, que ele tem que, ficar quieto. Ele tem que trabalhar fora, para os fazendeiros, e o dinheiro botar na caixa coletiva. As penas são as mais diversas. Até alguns casos, o cara passou dos limites com a mulher do vizinho. Expulsa. É claro que esse sujeito expulsado vai... botar a boca no trombone, se tiver alguma rádio sacana na região, ele vai lá e diz, fui expulso, eu fui injusto, tal. Então, mas é da vida, nós não se preocupamos. O principal é que haja leis feitas pelos próprios acampados e eles aplicam a lei. Então tem uma autonomia e é assim que eles enfrentam os problemas, não chama a polícia, eles mesmos resolvem. E claro que as pessoas atingidas por aquela decisão, né, vão se comportar de alguma maneira. Então essa moça que você falou, que inclusive a direita levou na CPI, né, aí quando a nossa turma dos deputados nós começaram a fazer pergunta para ela, e aquela ameaça de morte do seu marido foi por quê? Ou seja, quando iam revelar que ela e o marido eram pessoas que causaram problemas, que eram oportunistas, e por isso... Bom, senhor João Pedro Stedley, o senhor falou ali sobre uma penalidade de fazer um trabalho ali e depositar uma caixinha coletiva. Como funciona esse sistema da caixinha? Em geral, nos acampamentos ou assentamentos, quando tem alguma necessidade coletiva, me imagino que eles fazem assembleia e estabelecem como cada um deve contribuir. Um empresta o carro, o outro entra com produto, o outro entra com dinheiro, para tentar superar aquela dificuldade que eles estão sofrendo. Aproveito, achei que o senhor ia perguntar. Quando eu me referia aí a leis, não é as leis do país ou ao Código Penal. Eu estava me referindo a Código de Condutas. Igual qualquer um de nós, quando mora num condomínio, o condomínio faz as suas leis. E ninguém vai lá dizer, não, vocês estão fazendo uma lei fora. Não, as leis do condomínio faz parte de um código de conduta daqueles que são vizinhos. Mais ou menos é assim que acontece nos acampamentos e assentamentos. Mas o condomínio não estipula penalidade para o cara trabalhar para pagar essa pena. Outra coisa, senhor presidente, caso não deposite o dinheiro na caixa, o que acontece com o membro? É expulso? É penalizado? Qual outro tipo de pena? Não tenho a mínima ideia. O senhor não tem a mínima ideia. O senhor acabou de falar num podcast sobre várias penalidades e o senhor vem aqui falar nessa CPI que o senhor não tem a mínima ideia. Fale a verdade, senhor João Pedro Stedley. O que vocês fazem com os membros que não pagam a caixinha? Responde. O que eu respondi no podcast. Cada assembleia tem autonomia para definir qual é a pena que vão dar. E eu não tenho conhecimento de penas em função porque as pessoas não contribuíram para resolver uma necessidade do acampamento. Em geral, isso eu acho que até é relativizado, porque as condições de cada acampado são muito diferentes. Relator, eu peço que conste no relatório que o depoente confessou aqui e no vídeo crime de extorsão por parte do MST contra seus membros. Quando ele relata que o membro é obrigado a depositar dinheiro na caixinha coletiva. Artigo 158 do Código Penal. Eu peço, relator, senhor Ricardo Salles, que o senhor conste no relatório esse crime. Outra coisa,
Senhor relator, eu peço também que o senhor conste no relatório o crime de constituição de milícia, quando o depoente afirma que criam leis que penalizam o povo, os membros lá, caso quebre o código de conduta dentro dos assentamentos. Isso é Constituição de Milícia, artigo 288-A do Código Penal. E peço ainda que conste no relatório o crime de associação criminosa, visto que há um modus operandi igual, idêntico em todos os acampamentos, para cometer crime nas invasões Brasil afora e contra os membros do próprio MST. Artigo 288 do Código Penal também. E para finalizar, presidente, seu João Pedro Stedley, o senhor disse que tem vários assentamentos, agora, hoje o senhor falou, vários assentamentos que os membros vivem em situação de miséria. Esse foi o termo que o senhor usou. Nós visitamos vários deles, alguns, e vimos as condições subhumanas em que os acampados vivem. Como que o senhor enxerga essa situação que eles vivem? Debaixo de um barraco de lona, sem água, sem energia, sem comida, sem escola lá dentro, na ótica dos direitos humanos. Já que o senhor ganhou uma medalha, um prêmio, né? Votação nominal, é só para avisar os colegas. Já que o senhor ganhou um prêmio Santo Dias de Direitos Humanos, como que o senhor vê na ótica dos direitos humanos esse tratamento desumano? Nós somos os primeiros a protestar. Agora, essa sua indignação, que é louvável, nós fazemos todos os dias o INCRA. O INCRA tem que resolver o problema dos acampamentos. Primeiro ponto de pauta que nós dissemos publicamente é o novo governo. O que nós esperamos do governo Lula? Resolva o problema dos acampados, que é uma situação insana. Então nós também se somamos a essa indignação da situação das famílias acampadas. O senhor acha que a família vai acampar porque gosta? É um sofrimento para eles. Então, a existência de acampamentos há 6 anos, há 8 anos, isso é uma agressão aos direitos humanos. Agora, não é o MST que tem que resolver. Quem tem que resolver são os órgãos públicos. O senhor me desculpe, senhor João Pedro, mas não é o INCRA que convoca esse povo para ir para os acampamentos, é o MST. É a organização criminosa que o senhor lidera. O senhor me desculpa, mas o senhor tem que assumir os compromissos do senhor. O senhor tem que assumir aqui a verdade, que é o MST que agrupa todas essas pessoas para viverem em condições subhumanas. Membros do MST que vivem debaixo de barraco de lona, violentados, agredidos, ameaçados, extorquidos e torturados pelo MST, pela organização que o senhor é líder, que o senhor coordena, que o senhor manda, e que o senhor vem aqui e fala que não sabe de nada. O senhor teve o mesmo treinamento que o general G. Dias, que também não sabe de nada. Pelos depoimentos das pessoas, seu João Pedro Stedley, e o trabalho realizado pela CPI, o senhor é o Robin Hood marxista, aquele que rouba dos pobres para dar para os ricos. Muito obrigado, seu João Pedro Stedley, pela verdade que o senhor trouxe hoje no seu depoimento.